Fala pessoal, vamos discutir hoje sobre qual a medicação que eu devo começar após a reversão de um paciente com fibrilação atrial. Reversão essa que pode ser química ou cardioversão elétrica, né? Todo mundo que trabalha em uma unidade cardiointensiva já passou por essa situação. Chega um paciente com fibrilação atrial, você submete cardioversão elétrica ou química e você tem que decidir qual é a medicação que você vai começar para tentar manter aquele paciente em ritmo sinusal a longo prazo, né? Então, basicamente, no mercado brasileiro, nós temos 3 drogas para começar para esse paciente. A primeira é a propafenona, que vai ser sempre a droga de escolha nos pacientes que podem tomar a propafenona. É o antiarrítmico da classe 1C. Tem um grande benefício por atuar em frequências cardíacas mais elevadas. Isso traz um benefício primoroso para a droga. Qual é? Imagine que você tem um paciente que faz uso de propafenona. Esse paciente já vem em anticoagulação plena. E o paciente, de repente, ele sente uma palpitação, sente algum desconforto, ele consegue checar o pulso dele está irregular. Então ele faz um surto de fibrilação atrial dentro de casa. Se é um paciente que já está em anticoagulação e já faz uso da droga, você tem segurança para fazer a medicação, você pode fazer o famoso pill in the pocket, que é justamente você faz uma dose de 600 mg de propafenona e você consegue reverter a arritmia no ambiente extra-hospitalar. Isso aí é um benefício formidável dessa droga. Então é uma droga que sempre que possível nós devemos oferecer para o nosso paciente. Isso se dá justamente por ela ter um efeito mais pronunciado justamente em frequências cardíacas mais elevadas. Então, como ela tem um efeito dela mais potente justamente em frequências altas, ela tem uma chance maior de reversão. Mas se você for considerar qual é a droga que tem maior capacidade de manter o paciente em ritmo sinusal, não é ela, é a amiodarona. Além disso, é importante pontuar que a propafenona tem sim algum grau de atividade beta, é uma atividade beta fraca, mas tem algum grau de atividade beta. E por isso eu tenho que tomar um certo grau de cautela em pacientes que têm DPOC ou histórico de asma. E no caso do paciente mais grave, DPOC grave, asma mais grave, tranquilo? Além disso, é uma droga que induz alguns distúrbios de condução. Ele prolonga o intervalo PR, né? Pode ter distúrbios de condução AV. Não é à toa que é uma droga que geralmente gera muita bradicardia. Então, se um paciente já tem um bloqueio prévio, você tem que tomar um certo grau de cuidado, tá bom? E, por fim, é uma droga, como eu disse, é uma droga que é muito boa para quem pode usar. E quem é que não pode usar essa droga? Justamente pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes com fração de ejeção baixa que tomaram propafenona tiveram uma piora clínica muito grande. Então, pacientes especialmente com fração de ejeção abaixo de 40%, não teve como utilizar. Então, eu não posso utilizar essa medicação em pacientes que têm insuficiência cardíaca e nem pacientes com cardiopatia isquêmica. Então, é uma droga para quem não tem um coração estruturalmente normal. Tranquilidade? Primeira opção. Segunda opção, a boa e velha amiodarona. A amiodarona é o melhor antiarrítmico para a fibrilação atrial. Não tem jeito. É uma droga que faz um certo grau de... Ele aumenta o período refratário atrial, não tem efeito cardiodepressor, então por isso eu posso usar em qualquer paciente, tá? Só o que limita o uso da amiodarona é justamente seus efeitos colaterais. Publicamos recentemente aí uma figura que tem todas as complicações da fibrilação atrial. Quem não viu, volta lá na página e você vai ver justamente todos os efeitos colaterais, distúrbios de tireoide, tanto hiper como hipotireoidismo, faz também distúrbios oculares, pneumonite, então faz vários efeitos colaterais que limitam. Se você pega um paciente mais jovem, que tem um coração estruturalmente normal, se você começar a fazer uso de amiodarona para esse paciente, a longo prazo esse paciente vai ter problemas. Tá? Então a amiodarona é reservada justamente para um grupo de pacientes que tem problemas, que eu não consigo utilizar outras drogas. Tranquilo? E por fim, eu tenho o sotalol, que é um pouco mais esquecido, né? A gente usa bem menos o sotalol. Muita gente acha que o sotalol é um beta-bloqueador. Na verdade, ele é um pouquinho de cada, né? Ele é uma mistura racêmica, que ele tem um pouco de beta-bloqueador e um pouco de bloqueador de canal de potássio. Por isso que ele é considerado um antiarrítmico de classe 3. Ele não é considerado um antiarrítmico de classe 2, que são os beta-bloqueadores. Tranquilo? Só que ele tem uma seguinte característica. A maior atuação dele é justamente em frequências cardíacas menores. Então, se ele atua mais em frequência cardíaca menor, eu não posso utilizar essa droga para cardioversão. Então, é uma droga que eu não uso para cardioversão química, tá bom? Então, é uma droga boa para manter o paciente em ritmo sinusal, mas para cardioversão não é uma droga boa. E acaba que eu vou acabar utilizando mais essa droga justamente em pacientes que têm fibrilação atrial
hiperatividade simpática, e tomar muito cuidado que de todas as drogas, todos os antiarrítmicos disponíveis, essa justamente é a droga que mais prolonga o intervalo QT. Essa é a droga, como ela prolonga o intervalo QT, tem um efeito pró-arrítmico mais pronunciado. Tá bom? Então eu vou ter que tomar cuidado. Algumas diretrizes recomendam você fazer eletros seriados por 3 dias, justamente para saber se depois do início da medicação houve prolongamento do intervalo QT. Então é uma droga que você tem que ter um certo grau de cuidado. Não é à toa que é uma droga que a gente utiliza muito pouco na nossa prática clínica. A gente vai reservar basicamente naquele paciente que tem um certo grau, uma hiperatividade simpática, justamente por ter esse efeito beta-bloqueador mais pronunciado. Tranquilo, pessoal? Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Segue nosso canal lá no YouTube. Se você estiver vendo no Instagram, vai lá, corre lá no YouTube, segue nosso canal. Se você estiver no YouTube, corre lá no Instagram e segue a gente, tá bom? E até o próximo.